Olá, tudo bem com você? Boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal, o Carteiro das Boas Novas. Não quero negar, fico já ansioso, para estar produzindo esse vídeo, e subindo ele para vocês, sempre com aquele objetivo, trazer uma boa nova para a gente. E nesta semana eu tenho duas boas novas, uma no ramo do direito e uma, é claro, também na Palavra de Deus, que é o nosso objetivo principal também aqui neste canal, divulgar a palavra, fazer com que você tenha uma reflexão, uma posição sobre as coisas do reino de Deus. Bom, eu quero começar trazendo para você a boa nova no ramo do direito. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre discurso de ódio e proselitismo religioso. Essa semana agora saiu uma sentença e ela veio lá da 22ª Vara Cível de Brasília, numa ação que foi movida pela Aliança Nacional LGBTI+, e mais uma associação em face da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daquela cidade. Qual foi o caso? Recentemente, um pregador, um pastor americano, esteve participando de um evento nesta igreja e na sua pregação ele fez menção, dentro ali do seu contexto, ele então, ensinando a palavra, ele proferiu um discurso dizendo que os homossexuais, eles têm uma reserva no inferno. Essa foi uma das palavras que ele, em sua pregação, ele disse ali naquele evento. E essa expressão acabou gerando esse processo, uma ação civil pública, movida por essa aliança, juntamente com mais uma associação, e nesta demanda eles alegam que houve ali um discurso de ódio, uma incitação contra a esse grupo, e que isso poderia, inclusive, ferir a dignidade deles como pessoa humana. Inclusive, pleitearam uma indenização por danos morais, no valor de 5 milhões de reais, de forma coletiva. Bom, a boa notícia é que saiu uma sentença agora nesse processo. E o juiz que proferiu, ele acabou entendendo que, no caso ali, o que houve foi um proselitismo religioso. Bom, proselitismo, ele tem um significado. Normalmente é uma ação ou empenho de uma pessoa para tentar convencer a outra de que a religião dele é a correta. E isso é algo que pode não só ocorrer no meio cristão, que é no caso evangélico ou católico, mas isso pode acontecer em qualquer outra religião, em qualquer outro lugar onde as pessoas expressem uma fé sobre aquilo que acreditam. Bom, nesta sentença, o juiz que a proferiu, ele citou, inclusive, um entendimento atual do Supremo Tribunal Federal numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ela tomou o número 26, ela recentemente ela foi julgada e nessa medida, junto ao Supremo, ficou ali então definido o que seria um discurso de ódio. E a tese que prevaleceu, a gente chama ela de uma tese trifásica, É necessário que haja um conjunto de situações para que realmente a gente possa enquadrar uma palavra que possa ser proferida justamente num proselitismo religioso como um discurso de ódio. E esse juiz entendeu que nenhum destes requisitos
se, no caso, né, configurariam ali naquela expressão do pastor, quando ele diz que aos homossexuais estaria, né, reservado o inferno. Eu realmente, né, eu olhei a justificativa do voto, e o que a gente pode perceber é que, na verdade, o que esse juiz pretende é preservar, né, o direito de liberdade de expressão e também o próprio proselitismo religioso. Eu acho que se fosse o contrário, né, ou se a gente impedir que as pessoas possam expressar aquilo que elas creem, aquilo que elas professem, a gente acaba correndo o risco, né, de impedir a ela ou de tolir a ela, né, um direito fundamental que a própria Constituição prevê, que é o de liberdade de expressão. Então, desde que você fale algo dentro do contexto da sua fé, que foi o caso que aconteceu por esse pastor, né, norte-americano que pregava ali para uma mocidade da Assembleia de Deus em Brasília, não há como realmente nós tirarmos ali uma conclusão equivocada de que aquilo foi falado de uma forma a incitar a quem quer que seja, né, uma violência, né, contra os homossexuais, trans ou contra quem quer que seja. Aliás, eu até, né, como cristão, eu digo que realmente isso é o que a gente menos deseja, né? Até porque o nosso objetivo, quando nós pregamos e falamos sobre a questão do inferno, e falamos sobre a questão do céu, né, na verdade não é afrontar ninguém, mas a verdade é manifestar a fé, né? E nós vamos ver isso, porque logo depois, né, de trazer essa boa nova para você, eu vou falar também um pouquinho sobre a questão do céu e do inferno, pegando um gancho já nesta decisão. Mas a verdade é que o desejo é que, né, é muito diferente, né, do que se pensa. Pode ter certeza que não está no objetivo, né, expressar qualquer ódio contra as pessoas ou incitar a quem quer que seja a cometer violência, né, contra qualquer grupo que seja, né, porque a violência ela não faz parte do meio cristão, né? Todos que são cristãos, todos nós repreendemos veementemente, né, qualquer tipo de violência, seja contra quem quer que seja, ok? Então, fica aí essa boa nova. Eu vou colocar para vocês, né, vocês vão estar vendo aí também, o número, né, dessa ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada lá pelo Supremo Tribunal Federal, porque é algo assim realmente interessante. Eu quero, né, aqui então deixar os meus parabéns, sinceros parabéns para esse magistrado, né, que com muita ousadia e muita sabedoria, né, soube dar uma interpretação razoável à causa, né? E eu creio que essa sentença, embora ela ainda esteja pendente de recurso, deve ficar bem claro isso, se trata apenas de uma boa notícia, mas que foi proferida numa sentença. Pode ser, e eu creio, né, que certamente aquele que perde nunca se conforma. Então é bem provável que a Aliança Nacional LGBTI+, com mais a associação que está com ela nesse processo, deve recorrer, né, entrar com um recurso de apelação para o tribunal, né, o Tribunal de Justiça lá de Brasília, e pode ser até que esta causa venha ainda depois ter mais recursos ainda e chegar novamente até Brasília, né, onde já está, só que nos tribunais superiores, né? No caso, no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal. Então, é uma sentença, é uma decisão que ainda não transitou em julgado, ela pende ainda, né, de recursos, ok? Pode ser que isso aconteça, mas não deixa de ser uma boa notícia e não deixa também de ser uma boa sentença. Ela está muito bem fundamentada, e o que eu mais gostei é que ela não garante só, essa sentença ela não visa só, né, proteger aqueles que professam a fé evangélica ou católica. Pode ter certeza que não, mas é uma decisão que abrange a todos que possuem uma fé, todos que possuem uma religião.
Porque aqueles que são também budistas, espíritas, kardecistas, eles têm a fé e nós temos que respeitar. E muitas das vezes há também, né? Eles também são também, vamos falar assim, agredidos no seu direito, né? São apelidados ou são chamados de expor a sua fé, né? Como um discurso de ódio. E a gente sabe que muitas das vezes não é isso que acontece, ok? Então fica aí essa excelente notícia para gente, né? No mundo do proselitismo religioso e no discurso de ódio, ok? Eu vou estar colocando, como eu disse, na legenda, vocês aí embaixo, vocês leiam que vocês vão ter as informações para, se quiserem fazer mais alguma consulta, você fazer, ok? Bom, essa é a primeira, né? É a primeira boa nova. Agora, eu quero pegar um gancho, né, com essa sentença, né, que foi proferida, falando justamente sobre a questão de inferno. Eu quero falar, né, um pouquinho para você da palavra de Deus sobre céu e sobre inferno. Porque o que acontece? Muitas pessoas não acreditam, né, que o céu é habitável e que o inferno existe. Ok, é um direito que cada um tem, né? Cada um acredita naquilo que quer. Qual é o problema de você não acreditar? É só um, né? Ou podem, né, estar loucos aqueles que acreditam que existem, como é o meu caso, eu não tenho dúvida de que o céu existe, também não tenho dúvida de que o inferno existe. Mas pode ser que eu esteja errado, sou um louco, beleza, vou chegar lá, né? Ou não sei se, né, como vai ser, porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo de Deus. Mas pode ser que eu esteja certo, e pode ser que centenas e milhares de pessoas iguais a mim, que acreditam que existe, nós podemos estar certos. E aí você que não acredita, você pode dar, vamos falar assim, né, uns burros na água, né? Você pode lá na frente se arrepender. Eu vou ser franco. Eu não só creio, mas eu tenho base no que falo. Por quê? Porque Jesus, né, em seu ministério, ele falou sobre os céus. Aliás, pessoas viram ele ascendendo, ou seja, subindo para os céus. E não foi uma, duas pessoas, foram várias pessoas. Algumas delas, inclusive, escreveram os evangelhos em épocas diferentes, lugares diferentes. Então, assim, eu não tenho por que duvidar disso, até porque a Bíblia mostra também que centenas de pessoas viram Jesus ressurreto. Ou seja, ele morreu e ressuscitou, ele voltou. Então, assim, a Bíblia fala, Jesus fala sobre o céu, a Bíblia fala sobre o céu, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Jesus, inclusive, numa das suas passagens, ele diz que antes mesmo dele ser morto, né, e ressuscitar, ele diz que isso era necessário que acontecesse porque era também preciso que ele subisse, que ele fosse para os céus. E ele falou assim, olha, eu preciso ir porque eu preciso vos preparar lugar, porque aonde eu estou, eu quero que vós também estejais comigo, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos nós acreditemos nisso, que existe um céu, que existe um Senhor, e eu consigo ver o céu habitável. Eu particularmente não tenho a menor dificuldade para acreditar nisso. Quando eu olho para o próprio sistema, né, que eu vivo, o sistema solar, onde eu vejo um sistema planetário com vários planetas e a Terra flutuando nesse universo, a Terra sendo uma bolinha nesse universo, girando ao mesmo tempo em dois movimentos, um rotativo, o outro translativo. Eu estou no universo, nós estamos no universo. Se a Terra faz parte dos céus, que eu acredito, nós estamos já nele, ó, girando aí e vivendo. Então, eu não consigo, assim, uma razão para desacreditar. Não só porque a palavra de Deus, ela diz isso, ela garante isso, mas porque realmente tudo evidencia que no céu tem vida e que nestes céus aí, eles estão em movimento, eles não estão parados. Então eu não tenho por que duvidar. Jesus falou sobre o céu
Os salmistas, alguns profetas falaram sobre a existência do céu. Então, eu não tenho por que duvidar. Agora, interessante é que do mesmo modo que Jesus falou do céu, ele também falou do inferno. E olha, eu vou falar uma coisa para você, você não fica chocado não. Mas você pode conferir o que eu vou te falar aí. Porque é verdade o que eu estou te falando. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Por incrível que pareça. E ele não falou bem. O inferno, segundo as Escrituras, é um lugar de tormento. É um lugar ruim. É um lugar de ranger de dentes. Não é um lugar bom. Com certeza não há. E na Bíblia também não se apresenta outros lugares, espiritualmente falando, sem ser esse. Ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. E falando sobre o inferno, inclusive, não só nas cartas de Paulo, no Novo Testamento, mas também pelas palavras do próprio Senhor Jesus, né, o qual ele mesmo disse que muitos não herdariam o reino dos céus. Porque qual é o problema? Cristo morreu. E ele, para nos remir do pecado, ele deu o seu próprio sangue. Né? Deus entregou o seu Filho amado. Então, a remissão dos pecados, a nossa paga, foi com um alto preço. Foi com derramamento de sangue. Ele foi crucificado, ele foi torturado. Então, ele sofreu por nós. E isso Deus fez por amor, né? Para que todos nós, por intermédio dele, alcancemos a salvação e o perdão dos pecados. E aí a escolha é sua. Se você quiser acreditar, você acredita. Agora, se você não quiser acreditar, também não acredite. Você só não pode, é o seguinte, é me proibir de falar do inferno para você, defendendo, né, o meu proselitismo religioso. E aí eu vou pegar um gancho aqui, vou abrir um parênteses em defesa, né, daquele pastor norte-americano, quando ele diz que realmente determinados grupos, né, herdarão o inferno, ele está correto. Dentro da palavra de Deus e dentro do que Jesus disse, nós não temos dúvida nenhuma. Não só porque não há outros lugares que a Bíblia diz que existam, sem ser esses dois, mas porque é muito claro. A Bíblia é muito clara nesse sentido. E não é só para um grupo, não. Né? Não é só a questão da prática homossexual. Existem outras situações também. Existem outras situações pecaminosas, porque qual é o problema? É a iniquidade. Né? Todos que praticam iniquidade, todos que vivem o mundo da iniquidade, não agradam a Deus, não reconhecem o sacrifício de Deus. E aí realmente eu não tenho um outro discurso para falar para você sobre o inferno. Ele realmente existe, há um grupo grande de que realmente corre o risco de ir para lá, você acredite ou não, né? Se você não acredita, beleza, paga para ver. Continua nas suas práticas pecaminosas, continua fazendo tudo que desagrada a Deus e um dia você vai ver, assim como eu vou ver também, quem é que está louco, se é eu ou se é você que não acredita no céu e não acredita no inferno. Então fica com essa boa nova também, ok? Qual é a boa nova? O céu existe, ele é habitável, Jesus está lá. Lá, inclusive, diz que os céus é os pés do Senhor, é o lugar do Senhor, é lá onde Deus habita. Deus habita nos céus, o Todo-Poderoso. Essa é a boa nova. E há uma promessa para nós que cremos, para todos, né, que creem, né, que nós herdaremos o reino dos céus. Então, glória a Deus por essa boa nova de Jesus, por mais este feito de Jesus, e que Ele continue, né, nos abençoando, nos dando oportunidade, né, para convencimento, né, porque é o que nós precisamos, é isso, é nos convencer da nossa imperfeição, do nosso pecado, porque sem Jesus não dá para viver. Então fica essa segunda boa nova aí. Eu agradeço a você por ter ficado comigo mais esse vídeo, né? E desejo uma semana abençoada. Se você gostou, comente,
curta, compartilhe, se inscreva aí no meu canal, acione o sininho para você receber as notificações, ok? Porque certamente você receberá, né, as mensagens e né, terá a oportunidade de estar, né, conosco, né, participando deste canal. Muito obrigado, boa noite, um grande abraço.